Olá, bom dia, bonjour! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de número 17 do nosso Macarrão Talk. Imagina só, já estamos há 17 semanas consecutivas, toda terça-feira aqui às 10 da manhã nós temos encontro marcado, faça chuva ou faça sol, feriado ou não, estamos aqui. Pouco importa o que aconteça no mundo, estamos aqui, firmes e fortes, investindo em conhecimento para falarmos sobre macarrons e sobre negócios para você se diferenciar no mercado da confeitaria. E vou te falar, se você está me acompanhando já desde o comecinho, lá do início do nosso Macarrão Talk, tenho certeza que você já conseguiu melhorar e muito o seu negócio e melhorar e muito a sua produção de macarrons, porque aqui é conteúdo de verdade, não é blá blá não. E se você não me conhece, se você está chegando aqui pela primeira vez, pode ser que você esteja caindo aqui de paraquedas, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Priscila Catapã, sou especialista em macarrons, já faço macarrons desde 2014 e foi aqui na França, onde eu moro, que eu aprendi a fazer esse doce maravilhoso, me apaixonei e nunca mais deixei de fazer. E agora passo a ensinar e a transmitir o meu conhecimento, sobretudo aqui, aula online gratuita para você toda terça-feira às 10 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. E na aula de hoje eu trouxe um tema diferente para você. O tema tá aqui, vamos falar sobre macarrons veganos. Macarrons veganos. Se você me acompanha lá no Instagram, volta e meia você me vê falando sobre macarrons veganos, além dos macarrons tradicionais, é claro. E nessa aula você vai entender, finalmente, qual que é a diferença entre os macarrons tradicionais e os macarrons veganos. Isso eu vejo lá no meu Instagram, recebemos muitas dúvidas mesmo, muita confusão, misturando conceitos de macarrons tradicionais com macarrons veganos. Muita gente não sabe o que é o macarrão vegano. E eu acho extremamente importante trazer esse tema para vocês, porque o macarrão vegano é um subnicho do mercado dos macarrons. Como assim, Pri? Subnicho? Antes de eu entrar aqui na história do subnicho, eu esqueci de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo do vídeo. Você já sabe, né? Você chega na aula e você deixa já o joinha para o YouTube espalhar esse vídeo aqui para o máximo de pessoas que querem investir em conhecimento, tá? Aqui é conteúdo de verdade. Isso me deixa feliz também, né? Eu tô aqui investindo meu tempo, ensinando vocês, sem cobrar nada por isso. Então, dá o joinha aí, não paga nada por isso, tá? Então, vamos voltar. Macarrão vegano. Por que é importante estar falando sobre macarrons veganos aqui com vocês no tema da nossa aula de hoje? Porque a gente tem aqui, vamos imaginar que esse círculo meio oval, né? Tá mais parecendo um ovo da Páscoa. Mas vamos imaginar que isso daqui é um círculo, tá? Esse mercado aqui é o mercado da confeitaria. Dentro do mercado da confeitaria, nós temos nichos. Vou desenhar alguns nichos aqui. Nichos dos bolos, nichos dos suspiros, nichos dos macarrons e etc, tá? Você vai provavelmente focar em um só nicho
ou numa combinação de nichos, né? Por exemplo, tem gente que faz bolos e macarrons, tá? Tem gente que faz suspiros e macarrons. Tem gente que faz exclusivamente macarrons e tá tudo certo. Então, o subnicho, ele tá aqui dentro do mercado de macarrons. Então, dentro do nicho dos macarrons, você vai ter, vou colocar aqui a flechinha aqui para fora, o subnicho dos macarrons tradicionais, dos macarrons salgados, dos macarrons personalizados, dos macarrons modelados, dos macarrons veganos. Aqui no nosso Macarrão Talk a gente fala muito sobre macarrons tradicionais, a gente fala como se diferenciar no mercado, né, através dos macarrons personalizados, mais customizados, mais especiais. Já falamos sobre macarrons salgados, que são os macarrons agridoce, são excelentes, diga-se de passagem, e muito surpreendentes, uma das tendências de 2022-2023, e eu não poderia deixar de dar essa aula para vocês, falar sobre um nicho que não para de crescer, que é o nicho dos veganos, tá? Então, se você trabalha com macarrons, saiba que os veganos fazem parte do subnicho desse mercado dos macarrons, tá? Tenho alunas, por exemplo, hoje, que trabalham com macarrons tradicionais e macarrons veganos. Tenho outras alunas que já decidiram focar diretamente nos macarrons veganos para atingir somente esse mercado, porque é um mercado totalmente diferente. Esqueci de pegar o paninho aqui para apagar. Cadê o paninho? Eu sempre esqueço de pegar o paninho, né, gente? Mas o paninho tá ali do lado, né? Eu vou e eu já volto. Vem cá, paninho. Aqui, ó. Cada terça-feira, toda terça-feira eu esqueço uma coisa, né? Um dia é o telefone que toca, o outro dia é o carregador, mas tá tudo bem, né? Tá claro para vocês esse conceito aqui, pessoal, de mercado, nicho, subnicho, né? Então, os veganos estão aqui dentro do mercado dos macarrons e isso é muito importante porque o mercado é diferente. Quando a gente fala de subnicho, as pessoas que compram macarrons tradicionais e as pessoas que compram macarrons veganos são completamente diferentes. E para você começar a trabalhar com esse tipo de macarrão, você precisa entender esse mercado, tá? E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Vocês vão finalmente entender o que é o macarrão vegano, quem compra macarrão vegano, será que é parecido com o macarrão tradicional ou não, do que é feito. Então é isso que eu vou tentar transmitir para vocês na aula de hoje. Espero que vocês já tenham pego, papel e caneta na mão, porque, né, vocês já sabem, é conteúdo, tá? Gente, vegano. Vegano, o que será que é vegano? A gente tem ouvido tanto falar sobre veganismo. Tal pessoa é vegana. Ah, fulano virou vegano. Mas a gente nem sabe o que é, né? A gente acaba misturando os conceitos, né? Vegano com vegetariano. E as coisas são totalmente diferentes, tá? O veganismo, gente, é um modo de vida, tá? De algumas pessoas que decidem consumir sem colocar o sofrimento dos animais no seu modo de consumo. Ou seja, essas pessoas vão
se alimentar com alimentos que não sejam de origem animal. Então, quando você pensa num macarrão, o macarrão é feito de merengue, e merengue contém o que? Contém ovo, contém a clara do ovo. Clara do ovo vem da onde? Vem da galinha. Então, a pessoa que é vegana não vai comer o macarrão tradicional. Por quê? Porque tem ovo lá dentro, tá? Não só dentro do biscoitinho do macarrão, mas muitas vezes dentro do próprio recheio do macarrão. Às vezes recheado com ganache, muitas vezes recheado com brigadeiro, né? A ganache é feita principalmente, né, com o chocolate ao leite ou chocolate branco, uma combinação de creme de leite, ou no caso do brigadeiro tem o leite condensado. Então, quando a gente fala de leite, a gente fala de vaca, então é produto de origem animal. Manteiga, mesma coisa. O mel que vem das abelhinhas também não é consumido por pessoas veganas. Acontece que o veganismo no mundo, gente, ele tá simplesmente fazendo isso aqui, ó. Bum! Ele tá aumentando a cada dia. Tanto aqui na Europa quanto aí no Brasil, o veganismo está simplesmente ganhando muito espaço. Então, acho que vocês já entenderam, né, a diferença entre o macarrão tradicional e o macarrão vegano. O macarrão tradicional é feito do quê? O macarrão tradicional, eu gosto sempre de desenhar um macarrãozinho aqui para vocês. Eu não sei desenhar muito bem, né, gente? Vocês sabem, né? Tem que ter pezinho, porque senão não é macarrão. Vou desenhar os pezinhos aqui. E vamos colocar um recheio nesse macarrão aqui também. Macarrão de frutas vermelhas. Olha que bonitinho. O macarrão tradicional é feito do quê? É feito de merengue, mais a farinha de amêndoas. Tá? Isso daqui é o macarrão tradicional. Pri, posso utilizar outro tipo de farinha que não seja a farinha de amêndoas, que é cara? Pode sim, pode utilizar qualquer outra oleaginosa, como por exemplo a farinha de amendoim, a farinha de castanha de caju, sem problema nenhum. Mas é a farinha de amêndoas que vai trazer um gostinho mais sutil para o seu macarrão, tá? Então, isso daqui é o macarrão tradicional. E aqui, é claro, né, a gente pode rechear com ganache, com brigadeiro, apesar de eu não gostar de brigadeiro nos macarrões, não fica muito legal, e etc, tá? Então, a diferença de um macarrão tradicional para um macarrão vegano é que o macarrão vegano não vai utilizar os produtos de origem animal. A base do macarrão vegano é exatamente a mesma do que o macarrão tradicional. Muita gente acha que o macarrão vegano é uma coisa de outro mundo, é um outro doce, e não é. O macarrão vegano também vai ser feito de merengue. Mas o merengue, para fazermos o macarrão vegano, vai ser feito com outro ingrediente. E esse ingrediente mágico tá aqui do meu lado, que eu separei para vocês. O ingrediente mágico, ó, fez até barulhinho, ó. O ingrediente mágico é esse daqui, ó. O grão de bico. Exatamente, gente. O grão de bico.
Como assim, Pri? Como é que você vai fazer um macarrão com grão de bico? Tá maluca? Como é que isso acontece, gente? Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu contar para vocês, antes de eu falar como que a gente vai utilizar o grão de bico, deixa eu contar para vocês como é que eu caí de paraquedas nesse mercado de macarrons veganos, que era um mercado totalmente desconhecido para mim até o ano de 2019. Acontece que em 2018 eu me mudei aqui da França para Tailândia, e chegando lá na Tailândia foi lá que eu comecei a trabalhar oficialmente com macarrons, foi lá que eu assumi o meu papel de confeiteira, foi lá que eu comecei a estudar muito sobre macarrons, a ensinar macarrons, a dar aulas de macarrons, a vender macarrons, a participar de feiras de macarrons, e minha vida estava em torno dos macarrons. Acontece que duas coisas aconteceram nesse período que eu morei lá na Tailândia, né? Hoje eu moro aqui na França. Nesse período em que eu fazia feiras, né? Eu participava de feiras de produtos artesanais, então eu vendia os meus macarrons nas feiras, e o que acontece é que o que acontecia lá na Tailândia é que muita gente passava pelo meu stand, né? Macarrão é isso, né? Chama muita atenção pelo colorido e tal. Então as pessoas viam o meu stand de longe, ficavam observando e vinham fazer perguntas, né? A gente começava a falar sobre macarrons, do que era feito e tal. Aí a pessoa perguntava: tem leite ou ovos no seu macarrão? Ou qualquer outro produto de origem animal? Porque eu sou vegano. Até essa palavra vegano para mim era de outro mundo. Eu comecei a conhecer um pouco do veganismo na Tailândia. Comecei a ter amigos veganos e ter clientes que começaram a me pedir se eu não fazia macarrons veganos. E eu aqui, não, impossível. Como? Como que eu vou fazer macarrons veganos, né? Para fazer macarrão tem que ter merengue. Merengue é feito com ovo, com clara de ovo, não tem como, né? Não sei fazer. Até que um dia eu tava na academia do prédio e eu tava fazendo academia e tinha uma moça que é uma das maiores chefes indianas. Ela é super conhecida na Índia e nós nos tornamos amigas. E ela é vegana, como muita gente na Índia, né? Muita gente na Índia não consome nenhum produto de origem animal. E aí a gente começou a conversar, porque ela é chefe de cozinha, conhece muito da confeitaria, e ela falou: eu sei fazer muita coisa, muitos doces, muitos pratos salgados também, porque ela trabalha com os dois, e ela falou: mas a única coisa que eu nunca consegui fazer são os macarrons veganos. Pri, você me ajuda? E eu fiquei olhando para ela. Eu ainda não sei fazer, mas eu vou fazer. Eu não sei como. E eu sou esse tipo de pessoa, né? Se me dá um desafio, menina, me segura, porque... Não me segura porque eu vou. Eu posso cair 1000 vezes, mas eu levanto e continuo correndo, viu? Até conseguir passar a linha de chegada. Então, esse para mim foi um desafio que foi me dado no ano de 2019. E eu comecei a pesquisar, e muito, em livros, na internet, em vídeos, conversando com chefes de cozinha veganos, até que eu descobri que o veganismo era muito maior do que eu imaginava, né? E eu tinha certeza que eu estava perdendo parte de mercado, porque eu não estava dentro desse mercado dos macarrons veganos. E foi aí que eu comecei a me interessar. E fiz receita atrás de receita, tentei desenvolver técnicas diferentes para fazer os macarrons veganos, muitos erros,
impossível de dizer para vocês o quanto eu errei até conseguir fazer o macarrão vegano, até que eu consegui fazê-lo, inclusive dei aula para a chefe Megna, né, essa chefe indiana que aprendeu a fazer os macarrons veganos comigo, e foi graças a ela principalmente que eu tô aqui hoje dando essa aula para vocês falando sobre os macarrons veganos. E não só isso, nesse período que eu comecei a me interessar pelos macarrons veganos, né, lendo um blog aqui, um livro ali, eu descobri que o chefe Pierre Hermé, né, que é um chefe francês super conhecido aqui na França, muito conhecido também mundialmente, né, por confeiteiros, ele que foi eleito um dos melhores confeiteiros do mundo, o melhor confeiteiro do mundo, e é conhecido como o rei dos macarrons. E para mim, né, tô fazendo propaganda gratuita para ele, porque merece mesmo, pessoa incrível, e para mim um dos melhores macarrons franceses. Se você tiver a oportunidade de vir aqui para a França, macarrons do Pierre Hermé. E aí eu descobri, se eu não me engano foi em 2020, tá? Se eu não estiver falando besteira, 2020 ou 2021, acho que foi em 2020, o próprio Pierre Hermé desenvolveu um macarrão vegano, né? O macarrão rose de sable, né? O macarrão rosa das areias, que ele colocou no menu dele, nas lojas que ele tem, né? Que ele vende macarrons. E eu me disse assim, caramba, se Pierre Hermé, né? Que é um dos caras mais incríveis, para não falar palavrão positivo, se esse cara foi capaz de desenvolver um macarrão vegano porque ele entendeu que se ele não entrasse dentro desse mercado, ele ia perder parte de mercado, eu pensei, é porque alguma coisa tem por aí, né? Então, quando eu mostrei para vocês aquela flecha subindo, é isso que está acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil, essa questão do veganismo e da confeitaria inclusiva estão cada vez mais presentes, né? Muita gente, pessoal, não é nem vegano, tá? Tem gente que é vegano pelo estilo de vida, pelo modo de vida, pela convicção, mas tem muita gente que tem problema, tem alergia, que tem intolerância. Quanta gente você conhece que tem intolerância à lactose? Ai, tem um cabelo aqui me coçando. Quanta gente você conhece? Eu conheço muita gente, inclusive minha mãe é intolerante à lactose. Tenho amigos que têm intolerância à lactose. Outras pessoas são alérgicas a ovos, né? E não podem comer os macarrons e não podem comer os doces convencionais. E isso é muito difícil, né? Para quem tem um filho pequeno que pede lá, mamãe, quero comer macarrão. E macarrão é só tradicional, feito com ovo e feito com leite. É muito desagradável para essa mãe que não consegue satisfazer a vontade do filho. Ou simplesmente uma pessoa que está com vontade de comer um doce naquele dia e simplesmente não consegue comprar um bolo, que não consegue comprar um brigadeiro ou que não consegue comprar um macarrão porque não consegue encontrar a confeitaria inclusiva, doces na confeitaria inclusiva. Então, gente, a confeitaria inclusiva é um mercado muito grande para ser explorado e explorado com responsabilidade, tá? Então, fechando esse parênteses, que eu acho que foi importante, né? Tá contando isso tudo para vocês, como que eu cheguei até os macarrons veganos e por que que eu tô aqui hoje falando com vocês sobre eles. A gente estava falando sobre a aquafaba. Não, a gente ainda não falou sobre a aquafaba, mas vamos falar agora. A gente estava falando sobre o grão de bico, né? O grão de bico, gente, ele vai ser utilizado para fabricar a nossa aquafaba. Se você nunca ouviu esse palavrão, essa palavra aqui
vou dividir ela em duas. Aqua, como você já deve imaginar, quer dizer água. E a faba quer dizer fava. Então, a aquafaba nada mais é do que a água do cozimento de fava de leguminosas. Pri, o que é leguminosa? É feijão, é lentilha, é grão de bico, tá? Então, é aquela água que a gente cozinha, o grão de bico, que vai virar a aquafaba. E vai ser a nossa aquafaba que vai substituir os ovos numa receita de macarrons para fazermos o merengue. Gente, eu tenho que trocar essas canetas aqui que não estão escrevendo mais. É com a aquafaba que a gente vai fazer o merengue vegano. Olha que doideira, gente, que doideira. A água do cozimento do grão de bico vai substituir os ovos. Como assim, Pri? Que maluquice é essa? É maluquice mesmo. Maluquice da natureza, né? A natureza nunca é maluca, é sempre excepcional. Então, gente, a aquafaba, principalmente a aquafaba do grão de bico, é excelente para substituir os ovos, porque a composição dessa aquafaba é super parecida com a composição das claras dos ovos. Aproximadamente 90% de água e 10% de proteína. Super parecido com a clara de ovo, tá? Inclusive, uma das proteínas aqui presente dentro da aquafaba é a albumina, que está presente dentro das claras de ovos. E é por isso que a gente consegue bater a aquafaba em ponto de neve, como se a gente estivesse batendo claras em neve. É impressionante, tá? Então, gente, a única diferença não vou falar única, né? Mas a principal diferença entre o biscoito do macarrão tradicional com o biscoito do macarrão vegano é isso daqui. É o merengue que vai ser vegano. Mas, Pri, essa aquafaba aí que você tá falando, não vai deixar um gosto de grão de bico no meu macarrão? Não, gente. É impressionante, você não sente gosto de nada. É como se você estivesse comendo ali um merengue tradicional feito com ovo, tá? Fica com ainda menos gosto de ovo do que o merengue normal. Sinceramente, é realmente incrível, tá? Então, gente, né, para vocês que querem começar a trabalhar nesse subnicho, né, você que quer entrar no mercado da confeitaria inclusiva, que quer explorar novos mercados, né, uma confeitaria mais inclusiva, incluir, abraçar mais pessoas, né, que precisam de produtos mais especiais, você pode trabalhar com os macarrons veganos, tá? Mas lembre-se de uma coisa, fazer o biscoito é uma coisa, né, fazer as coquezinhas dos macarrons é uma coisa, e outra coisa é você fazer o recheio. Então, lembre-se, para você vender o macarrão 100% vegano, o recheio também precisa ser vegano, tá? Muita gente confunde muita coisa na confeitaria, eu acho que é importante. O meu papel é estar aqui esclarecendo essas dúvidas, né, de vocês. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu vendo macarrão sem glúten. Mas o meu macarrão é inclusivo porque ele é sem glúten. Gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? Porque tem doenças muito graves relacionadas ao glúten,
né? Os celíacos, eles não podem consumir absolutamente nada que contenha uma molécula ali de glúten, uma proteína de glúten, tá? Mas Pri, farinha de amêndoa não contém glúten, o meu recheio não contém glúten. Se você faz qualquer outro doce que contenha glúten no seu ambiente, que você cozinhe outros tipos de produtos que contenham glúten, os seus utensílios vão estar contaminados com glúten e vai acontecer essa contaminação cruzada. Então é um assunto bem sério, sabe, gente? Essa questão da confeitaria inclusiva. Quando a gente decide vender algo sem glúten, tem que ter um controle assim muito grande. Quando a gente vende um produto vegano, tem que ter muito controle. Eu mesma já errei quando comecei a fazer os macarrons veganos, né, utilizando alguns produtos sem lembrar que eram produtos de origem animal, né, como o mel ali produzido pela abelhinha, né? Quantas vezes eu não utilizei o mel pensando que a minha ganache estava sendo uma ganache vegana e no final das contas tinha colocado mel, tinha esquecido, ou coloquei a gelatina, esqueci também que a gelatina convencional é feita com, né, produto de origem animal. Mas daí a gente vai aprendendo com o tempo que a gente consegue fazer substituições utilizando produtos feitos pela natureza e ter um resultado igual. Então eu sei que vocês vão me perguntar aqui, Pri, mas o macarrão vegano é realmente como o macarrão tradicional? E eu garanto para vocês que não dá para diferenciar o sabor do macarrão vegano de um macarrão tradicional. Eu tenho até uma aluna, não sei se ela está aqui hoje, mas ela me marcou, né, com essa frase. Ela falou, Pri, para mim o macarrão vegano ele é ainda melhor do que o macarrão tradicional em termos de sabor. O sabor fica mais pronunciado ainda, né? Então eu garanto para vocês isso. Então eu espero que vocês tenham entendido hoje o que é o macarrão vegano. Eu acho que é de extrema importância, né, essa aula que a gente está tendo aqui hoje, para você que quer dar o próximo passo, para você que quer entrar nesse novo mercado, conquistar, né, novos clientes. O macarrão vegano, para mim, ele está simplesmente ali entre um dos mercados que mais está crescendo, que mais vai crescer nos próximos 5 anos. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Aqui na Europa já está muito, muito grande. Aí no Brasil sempre tem uma diferençazinha, né? Tá chegando aí no Brasil. Quando eu fui embora do Brasil em 2009, era um conceito que praticamente não existia. E hoje eu tenho cada vez mais pessoas, né, contatos de pessoas que se tornaram veganas ou pessoas que estão à procura de uma confeitaria mais inclusiva, né? Às vezes nem porque são veganas, mas por outros tipos de convicções ou problemas de saúde mesmo. Então é um mercado bem legal a ser explorado, sim, tá? E foi desse jeitinho que eu consegui desenvolver os macarrões veganos, tá falando com vocês sobre eles. Os macarrões veganos já fazem parte, né, do meu curso Fórmula Macarrão 360, para quem é minha passarinha. E algumas semanas atrás eu até abri, né, o meu curso de macarrões veganos, né, para quem já faz macarrões, por exemplo. Tem muita gente que faz macarrões já e que entra em contato comigo lá no Instagram falando, Pri, eu não quero comprar o teu curso Fórmula Macarrão 360, porque eu já sei fazer macarrões muito bem, já trabalho com outra técnica. Eu só quero aprender a fazer os macarrões veganos mesmo, para explorar novos mercados. Então eu decidi, né, abrir somente os macarrões veganos, né, para essas pessoas, ou para quem não tem interesse de aprender os macarrões tradicionais e quer ir direto para os macarrões veganos também, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Espero que tenha ficado clara essa questão de diferença entre macarrão tradicional para o macarrão vegano.
essa questão da evolução dos mercados, né? É super importante, gente, para vocês aí, confeiteiros e confeiteiras, a ter uma visão a longo prazo, né? A gente tem aquela tendência, principalmente brasileiro, aquela tendência de procrastinar até o último minuto, né? A gente tá aqui no mês de março, ainda nem pensou no cardápio da Páscoa. Gente, confeiteiro profissional, confeiteiro de verdade, mesmo você aí que está trabalhando em casa, é ter a visão do que você vai fazer no ano, né? Em cada data especial, você não precisa ter os detalhes, mas você sabe que em tal data, no mês de fevereiro, você começa a falar sobre a Páscoa. E chega em março, você já sabe exatamente no começo de março o que você vai produzir para Páscoa. Até antes, tá? Você sabe em cada data o que você vai produzir. E aí você tem a visão também sobre quem você quer atingir a longo prazo, né? Hoje você está vendendo ali para o seu bairro, o que você precisa fazer para vender para a sua cidade, o que você precisa fazer para vender para cidades vizinhas ou para o seu para o seu estado, para o seu país, o que você precisa fazer. E nós, confeiteiros, nós precisamos ter essa visão estratégica, né? A diferença entre uma visão operacional e uma visão estratégica é que o operacional é o todo dia. Eu tô correndo atrás ali, eu tô pegando pedido de cliente, eu tô na cozinha, eu tô fazendo os macarrons, tô fazendo os docinhos. Mas e a visão estratégica, gente? É a visão estratégica que permite a gente dar uma relaxada e ter uma visão longo prazo da nossa profissão. Se a gente vai crescer, se a gente não vai, né? Para evitar que a concorrência simplesmente chegue ali e, bum, pegue o nosso lugar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre macarrons veganos. Para quem tiver interesse, é claro, né, pode se inscrever no meu curso de macarrons veganos, que eu vou deixar aqui no link desse vídeo, tá? Vou deixar o link lá para quem quiser se inscrever. Vai ser um prazer acompanhar vocês nesse curso. E para vocês aí, ó, que estão assistindo essa aula e já são minhas passarinhas do curso Fórmula Macarrão 360, o curso de macarrons veganos já está incluso, tá? Lá dentro do curso Fórmula Macarrão 360. Então não vão comprar de novo, tá bom? Vou deixar claro isso daqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na semana que vem, é claro, terça-feira que vem, às 10 da manhã, para um novo tema aqui no nosso Macarrão Talk. Uma ótima terça-feira para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!